E vocês façam o mesmo, compartilhem com seus seguidores aí, ó. Quem estiver chegando, compartilhem com os seguidores. É só clicar aqui em cima que você vai me seguir também. Tá certo, gente? Olha, eu queria dar um aviso antes de mais nada. É um aviso bem legal, né, do Portal F3. O que acontece? Nós vamos iniciar uma turma de 10 sábados, que vai começar no dia 16 de setembro. Então, uma turma, né, de 10 sábados contínuos, né, a partir do dia 16 de setembro, vai até o dia 18/11. São os 10 sábados que antecedem a prova da OAB. Grande professor Jailton Lopes na área. Um abraço, meu amigo. Siga o professor Jailton aí também, fera do processo civil, hein, gente? Esse aí você não pode deixar de seguir, nem aqui no Periscope, muito menos lá no Instagram. Gente, olha só, essa turma de 10 sábados, né, que começa do dia 16 de setembro e vai até o dia 18 de novembro, são aqueles 10 sábados que antecedem a prova da OAB, para você dar aquele split final, aquela arrematada nos seus conhecimentos para você ir realmente com tranquilidade para a prova, tá certo? Professor Kleber Barros, aí meu colega do Portal F3, entrando na área. Sigam o professor Kleber Barros. Um grande abraço, professor. Obrigado por compartilhar com seus seguidores. Olha só, essa turma de 10 sábados é uma turma online e também presencial, tá certo? Vai ter tanto online como presencial em 10 capitais do país. Hoje a gente já tem 9 cidades confirmadas. Então a equipe do Portal F3, né, vai viajar o país aí em 10 capitais. As inscrições já estão bombando, hein, gente? Então no presencial você tem que correr. A gente vai estar juntos aí, nós estaremos juntos nessas 10 cidades. Então não deixa de ir lá no site do Portal F3 para conhecer a turma. São 90 vagas presenciais e está com 70% de desconto. É isso mesmo, 70% de desconto. A turma é R$ 1.195, está saindo por R$ 345. Então é a hora de você correr, tá certo? Não deixem de conferir lá no site do portal. E, gente, sigam os professores do portal também, né, no Instagram. Você fica tendo novidades de cursos. Você pode me acompanhar no Instagram. Vai lá, professor_Aurélio Burré. E você, né, me seguindo nas redes sociais, fica sabendo das novidades também. Ó, vou até colocar aqui na tela para vocês. Veja só. Redes sociais, ó, você pode me seguir aqui, ó. Professor_Aurélio Burré no Instagram e também no Periscope, no Facebook, no YouTube, fiquem à vontade. Olha aí o grande Pedro Barreto na aula, um abraço. Gente, PB está na área, sigam o PB aí, né? Acabei de dar o aviso aqui para os alunos, PB, desses 10 sábados, né, que antecedem a prova da OAB. Turma online e presencial em 10 capitais do Brasil. Começa dia 16/9, gente. Corre lá, 70% de desconto, tá certo? O grande PB na área, que também amanhã, né? Me corrija aí, Pedro, se eu estiver errado, mas amanhã, não sei o horário, mas você vai estar fazendo, né, uma aula no site do portal de tributos, né, das espécies tributárias, né? Não tributos e espécies, das espécies tributárias, né? Então, se você quiser colocar o link aí para o pessoal ir lá no site do portal fazer a inscrição dessa aula das espécies tributárias, também é bem legal, gente. Ó, não é por falta de conteúdo que vocês não vão passar na OAB, não tenho certeza disso. O portal está se esforçando ao máximo aqui, né? A gente está com essa aula, enquanto o pessoal está chegando aqui, né, divulgando não só essas aulas presenciais nas 10 capitais, como também a aula aí, ó, sinal aberto lá do PB, ó, né, que ele colocou aí, bit.ly OAB ao vivo sábado, tá certo? Não tem como você perder, gente. Se é de graça, por que não assistir uma aula de extrema qualidade que vocês, né, vão reforçar, né, o material de vocês para passar com tranquilidade, né? Tem que estudar. Ninguém vai passar sem estudar.
tem que se dedicar. Mas estudando bem, você fomenta a sua própria sorte até, né? Ninguém passa por sorte, mas quem estuda ganha, né? Aumenta, incrementa a chance de ter uma sorte, porque só tem sorte quem estuda. Então, essa é a ideia. Tá bom? Um abração aí pro PB, todos os amigos aí na área, pessoal do Direito News também. Vamos começar, gente? Olha, separei um tema aqui que despenca em concurso. Se você está acompanhando as últimas provas da OAB, você sabe a importância dos defeitos do negócio jurídico. E essa aula de hoje aqui, defeitos do negócio jurídico, você que está chegando, amigo aí do Amo Direito, professor, eu já fiz a prova do OAB, já passei, continua assistindo, porque se você vai fazer concurso público também, é um tema de direito civil que você tem que dominar. Não só na OAB, isso cai na OAB, cai em prova de defensor, delegado, magistratura, não tem como fugir. E você, né, vai verificar que a FGV, principalmente, ela gosta do tema. Então, vamos, né, começar aqui pelo, né, conceito, né, por toda a estrutura dos defeitos do negócio jurídico. Mandando um beijo aí para Bia Abraão, que está na área também, tá certo? Olha só, bom, defeitos do negócio jurídico. Primeira coisa, gente, sendo bem objetivo aqui, né, os defeitos do negócio jurídico são 6. Não se esqueçam disso. Nós temos 6 defeitos do negócio jurídico. Então já coloca isso no seu caderno aí, depois a gente vai, né, fazer uma introdução, mas eu quero que você já, né, tenha uma noção, né, visual da matéria, né, tenha uma visão ampla, que são 6 os defeitos. Vamos elencar quais são? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Vamos estudar cada um desses defeitos hoje. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Tá certo? Veja, são 6 defeitos do negócio jurídico. Agora, se são defeitos do negócio jurídico, você precisa entender, né, o que é um negócio jurídico antes de mais nada, tá certo? Veja, negócio jurídico reflete um comportamento humano, voluntário, cujos efeitos decorrem da lei. Comportamento humano, voluntário, cujos efeitos decorrem da vontade das partes. Não decorre da lei. O que decorre da lei é o ato jurídico. O negócio jurídico é um comportamento humano, voluntário, cujos efeitos decorrem da vontade das partes. Um grande exemplo de negócio jurídico: contrato. Por quê? No contrato, ambas as partes manifestam vontade com a intenção de produzir efeitos jurídicos. Então, um contrato é um negócio jurídico bilateral, porque a vontade é produzida por ambas as partes. Agora, veja, a manifestação de vontade, ela, para ser considerada válida, ela deve ser livre e de boa fé. Então, se houver algum vício na manifestação de vontade, essa vontade estará viciada e ela será defeituosa. Então, daí nasce a ideia de defeitos do negócio jurídico. Os defeitos do negócio jurídico decorrem de um vício na manifestação da vontade. No âmago do negócio jurídico, a vontade que serve para, né, criar o consenso e formar um contrato, por exemplo, ela já nasce viciada, defeituosa. Isso contamina todo o negócio jurídico. E daí a gente fala, portanto, de 6 defeitos do negócio jurídico: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vamos lá no Código Civil? Abra o seu Código Civil no artigo 138 do Código Civil. Você vai perceber que do artigo 138 ao 144, você tem a regulação do erro. Depois vem no artigo 145 o dolo. Depois no artigo 151 a coação. Depois, artigo 156, estado de perigo. 157, lesão. 158, fraude contra credores. Então, a regulação dos defeitos do negócio jurídico vão do artigo
138 a artigo 165 do Código Civil. Você já entendeu quais são os defeitos do negócio jurídico, mas você precisa entender quais são os efeitos desses defeitos. Veja, uma vez reconhecido que o negócio jurídico está viciado, maculado por um desses defeitos, qual é a conclusão lógica? Qual é o efeito disso? Esse negócio jurídico será anulável. Anotem aí. Presente um dos defeitos do negócio jurídico, o negócio jurídico será considerado nulo ou anulável? Vai cair na sua prova. Nulo ou anulável? Anulável, de acordo com o artigo 171, inciso 1º. Então eu quero que você vá lá e marque o artigo 171, inciso 1º. O negócio jurídico será considerado anulável diante de um desses defeitos. E não basta saber isso, gente. Se o negócio jurídico é anulável, você precisa também perceber que há um prazo para alegar essa anulabilidade. Sim, se o ato é anulável, você tem que alegar, e há um prazo para alegar a anulabilidade. E qual é o prazo para alegar ou pedir, pleitear a declaração de anulabilidade do negócio? Qual é o prazo, gente? O prazo é de 4 anos. Você vai combinar o artigo 171 do Código Civil, inciso 2º, melhor dizendo, artigo 171, inciso 2º, você vai combinar, se eu falei inciso 1º, corrijam, tá? Artigo 171, inciso 2º, combinado com o artigo 178 do Código Civil. O artigo 178 do Código Civil vai dizer que o prazo para pleitear a anulação de um negócio viciado por um dos defeitos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, será de 4 anos. Agora, adianta você saber o prazo se você não sabe a partir de quando você irá contar esse prazo? Não, certamente não. Você precisa saber o termo inicial da contagem desse prazo. E qual é o termo inicial? Veja, o prazo de 4 anos será contado a partir da data da celebração do negócio jurídico. Em regra você conta esse prazo de 4 anos da data da celebração do negócio jurídico. Então você vai ver qual foi a data em que foi celebrado o contrato. Você vai contar a partir dali 4 anos. Mas, Aurélio, você disse em regra. Por que em regra? Tem exceção? Claro que tem exceção, né? Tem uma exceção muito importante aqui, porque na coação o prazo de 4 anos começa a contar não da data da celebração do negócio, mas da data em que cessar a coação. Isso está no próprio artigo 178. Pensem comigo, se o indivíduo está tão coagido a ponto de celebrar um negócio jurídico que não é de sua vontade, ele também não vai sentir coragem, estará coagido para ingressar com uma ação anulatória. Então, o prazo de 4 anos, no caso da coação, deverá iniciar-se, né, ou vai iniciar a partir da data em que cessar a coação. Tranquilo, gente? Até aí, tudo bem? Como é que está o áudio? Como é que está aí, né, o entendimento da matéria? Por enquanto, tranquilo? Bom, quero saber se está todo mundo acompanhando, todo mundo entendendo. Estamos aqui numa questão introdutória, mas só nessa parte introdutória já falamos várias questões de prova, tá certo? Muitas questões aqui saem desse início. Tranquilo, gente? Pergunta-se muito prazo, quais são as espécies, beleza? Bom, gente, legal, tá todo mundo acompanhando, todo mundo gostando. O que eu queria, então, trabalhar com vocês agora?
Alguém perguntou aí, é preciso provar a data? Sim, você tem que, né, no caso da celebração do negócio, você tem que demonstrar a data em que o negócio foi celebrado. E também deve demonstrar a partir de qual data de fato cessou a coação. Eu vou dar um exemplo mais para frente quando a gente falar em coação, tá? Segura aí que a gente vai dar um exemplo legal. Agora, vamos lá. Todo mundo já entendeu e a professora Cláudia Serpa aí, fera no direito penal, está chegando na área também. Obrigado por compartilhar, Cláudia. Siga a professora Cláudia aqui. E a gente tem aqui que trabalhar o seguinte, né? Obrigado, Cláudia. A gente viu que existem 6 defeitos do negócio jurídico. Você já entendeu que eles são causas de anulabilidade do negócio. E o prazo é de 4 anos. Tá certo? E a simulação, gente. Simulação é causa de anulabilidade. Simulação é defeito do negócio jurídico. Na sua prova vai aparecer assim: são defeitos do negócio jurídico. O erro, o dolo, a simulação, o estado de perigo e a lesão, tá certo? Tá errado. Tá errado porque a simulação não é um defeito do negócio jurídico. Ela já foi no Código Civil de 1916, mas foi retirada do rol dos defeitos do negócio jurídico. A simulação é causa de nulidade do negócio. Causa de nulidade. Artigo 167 do Código Civil. O artigo 167 do Código Civil diz que é nulo o negócio jurídico simulado. 167. E aí eu vi alguém perguntando aí, qual é a diferença de nulidade para anulabilidade? Veja, são muitas as diferenças. Não há como ter dúvida, porque a lei vai dizer para você, sempre a lei diz se o ato é nulo ou se é anulável. Mas na prova da OAB você não tem a lei ao seu lado, você não pode levar a lei, não pode consultar. Então, quais são os critérios seguros de diferenciação? Veja, nós temos um grande gênero que é a invalidade. A invalidade pode se mostrar na forma de nulidade absoluta, conhecida como nulidade, e nulidade relativa, conhecida como anulabilidade. A nulidade absoluta, ou simplesmente nulidade, é um vício mais grave. A nulidade relativa, também conhecida como anulabilidade, é um vício mais intenso. Quer dizer, menos intenso. A nulidade é mais grave e a nulidade relativa, a anulabilidade, é um vício menos intenso. Então, como diferenciar? A nulidade envolve questões de ordem pública, enquanto que a anulabilidade envolve questões de ordem privada. O ato nulo, gente, ele não convalesce no tempo. O ato nulo não convalesce no tempo, não há prazo para você alegar a nulidade de um negócio. Agora, o ato anulável, ele convalesce no tempo. O que significa isso? Convalescer no tempo. Ele se aperfeiçoa, se não for alegado, no prazo previsto em lei. Então, para pedir a declaração de nulidade absoluta, eu não tenho prazo. Agora, para pedir a declaração de anulabilidade, eu tenho prazo. Exemplo, questão dos defeitos do negócio jurídico. Acabamos de falar que há prazo de 4 anos. E a simulação? A simulação é causa de nulidade. Tem prazo para você alegar que o ato é simulado? Não, porque é uma questão de nulidade. Tranquilo até então, gente? Espancando aí qualquer dúvida com relação a essa diferença, tá certo? Bom, além disso, o que a gente pode verificar aqui no estudo dos defeitos do negócio jurídico? Bom, olha só, tanto o erro como o dolo, o estado de perigo, a coação e a lesão,
esses 5 defeitos do negócio jurídico, os 5 primeiros que eu elenquei para você, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, são vícios do consentimento. São vícios do consentimento. Por que vícios do consentimento? Porque a vontade declarada não corresponde à real intenção do declarante. Explico. Vontade declarada é o que você externa. A vontade não é interna. A vontade, ela é externa. É aquilo que você diz. É aquilo que você escreve num contrato. É aquilo que você demonstra por gestos inequívocos. É o que você externa. Quando a vontade declarada não corresponde à real intenção, aquilo que de fato o negociante queria, nós temos um vício do consentimento. E isso pode ocorrer porque a pessoa estava enganada. Eu declaro que quero celebrar um negócio quando quero celebrar outro. Por quê? Porque eu me enganei. Então isso é um erro. Agora, eu posso ter sido enganado. Isso é um dolo. Eu posso ter sido ameaçado e declarei uma vontade que não era a minha intenção. Eu sofri coação. Então, o erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão são vícios do consentimento. Por que eu quero diferenciar isso? Porque o examinador pode perguntar: a fraude contra credores é um vício do consentimento? Não. A fraude contra credores, ela é um vício social. A fraude contra credores é um vício social. Isso mesmo. Fraude contra credores não decorre do consentimento. O indivíduo, ele declara exatamente a vontade dele. O problema é que a vontade dele é dirigida para prejudicar terceiros. Então aí você tem uma fraude contra credores. Tá certo, gente? Tranquilo? Beleza? Vamos, prosseguir então. O Eric perguntou, então não tem má fé nesses 5 primeiros? A princípio não, Eric. A princípio não. Tranquilo? Bom, vamos seguir aqui, feitas essas considerações introdutórias, agora vamos estudar o primeiro dos defeitos do negócio jurídico. O primeiro dos defeitos do negócio jurídico. Vamos começar o estudo do erro, gente? Vamos falar sobre o erro? Vamos lá. Bom, o que é o erro, gente? O erro é a falsa representação da realidade. O erro é a falsa representação da realidade. Quem está em erro celebra um negócio jurídico, com um dissenso. Há um dissenso entre a vontade declarada e a real intenção do declarante. Por quê? Ele tem esse dissenso entre a vontade declarada e a real intenção do declarante. Porque o negociante se enganou com relação aos elementos essenciais do negócio. Então, quem está em erro declara uma vontade que não era a sua intenção, que não corresponde com a sua intenção. Mas por que ele faz isso? Porque ele está enganado. Ele erra. Tranquilo? Estão me ouvindo bem, gente? Todo mundo está me ouvindo? Alguém reclamou do áudio aí? Não abaixei, não. Vê se vocês conseguem me ouvir. Tá ok? Foi o seu telefone aí. Alguém reclamou. Foi você mesmo que pode ter abaixado aí. Tá todo mundo ouvindo. Beleza, gente. Tranquilo? Então, olha só. O erro é a falsa representação da realidade. O indivíduo celebra um negócio jurídico que não corresponde à sua intenção. Ele manifesta uma vontade que diverge da sua real intenção, porque ele se enganou. Anote aí. Isso caiu na última prova da OAB. Eu bato tanto nessa tecla que tenho certeza que os meus alunos acertaram.
né? O exemplo que eu dei em sala e sempre dou é praticamente igual da questão de prova. Quais são os requisitos do erro? Quais são os requisitos para você afirmar que alguém praticou um negócio jurídico em erro, apto a anular o negócio jurídico? Primeiro requisito, o requisito da essencialidade. O erro deve ser substancial. Primeiro requisito é a essencialidade ou substancialidade. O erro deve ser substancial, essencial. Segundo requisito, para que você esteja diante de um erro apto a anular o negócio jurídico, o erro deve ser cognoscível. O erro deve ser cognoscível. Boa noite, Marcos. O erro deve ser cognoscível. Cognoscível, a cognoscibilidade do erro. Tá certo? Vamos entender esses dois requisitos? O que é um erro substancial, essencial? É aquele erro que não é meramente acidental. O erro substancial é o erro que não é meramente acidental. O erro substancial é aquele que, se o declarante da vontade soubesse o que estava celebrando, né, soubesse o que estava fazendo, melhor dizendo, ele não celebraria o negócio jurídico. O erro substancial ou essencial é aquele em que, se o declarante conhecesse a realidade, soubesse o que estava fazendo, ele não celebraria o negócio jurídico. Você deve fazer essa pergunta na hora da prova. Se o indivíduo soubesse o que estava fazendo, ele celebraria o negócio jurídico? Aí você, se a resposta for não, é porque esse erro é substancial, que não tem como confundir com dolo, tá? Vocês vão ver que não tem a menor possibilidade de você confundir erro substancial com dolo, tá certo? A gente vai chegar lá. Bom, então o erro substancial é aquele que recai sobre os elementos essenciais do negócio, os elementos principais do negócio. Veja, recai sobre o objeto. O indivíduo está comprando A quando na verdade queria comprar B. Recai sobre o elemento essencial, que é o objeto. Recai sobre as partes do negócio, sobre o objeto, sobre o preço. Então, se o indivíduo soubesse o que estava fazendo, ele não celebraria? Não. Então, esse erro é substancial. Vou dar exemplos, só quero que vocês anotem isso, é um caderno que você está fazendo. Agora, não basta que o erro seja substancial para anular o negócio jurídico. O erro deve ser também cognoscível. Cognoscível, conhecível pela outra parte. A cognoscibilidade é um requisito importantíssimo. Como assim cognoscibilidade? O erro deve ser perceptível pelo destinatário da vontade. Se eu estou declarando uma vontade e esse erro é substancial, a outra parte deve ter condições de perceber que eu estou em erro. Veja, não sou eu mesmo que devo perceber, porque se eu percebo, eu não estou em erro, né, gente? Ah, professor, eu acho que a cognoscibilidade é por parte do declarante. Não, porque se o declarante sabe que está em erro, ele não celebra o negócio. Então é a outra parte, o destinatário da vontade, que deve perceber se a pessoa está em erro ou não. Essa é a cognoscibilidade. Eu vou dar exemplos, mas eu queria que você colocasse uma observação no seu caderno. Qual é a observação? Veja, a excusabilidade não é um requisito do erro. A excusabilidade não é um requisito do erro. O que é excusabilidade? O fato de o erro ser desculpável ou não desculpável. Não é necessário analisar se quem está em erro cometeu um erro desculpável ou indesculpável, excusável ou inexcusável. Tá certo? Por quê?
Antigamente você analisava se seria excusável, desculpável, se qualquer pessoa poderia errar ali. Hoje não é mais requisito. Você só vai verificar se o erro é substancial ou cognoscível. Tranquilo, gente? Vamos pegar um exemplo? Exemplo que eu sempre dou, que a doutrina traz e caiu muito semelhante na prova da OAB. Vamos lá? Maria, comerciante do ramo de joias. Vou dar um exemplo aí para quem está anotando. Ó. Maria, comerciante do ramo de joias, se dirige a uma loja de joias. Uma loja que vende joias. Com a intenção de comprar um relógio de ouro. Então a Maria, comerciante do ramo de joias, se dirige a uma loja de joias com a intenção de comprar um relógio de ouro, mas afoitamente acaba comprando um relógio de aço pintado na cor dourada. Acaba comprando um relógio de aço pintado na cor dourada. Tá certo? Então, por exemplo, ela chegou lá na loja, tinha um monte de relógio na vitrine, tudo de ouro. Mas tinha só um de aço pintado na cor dourada. Aí ela chamou o vendedor e falou, ó, eu quero esse aqui. Pergunto para vocês, Maria está em erro ou não? Ela pode anular esse negócio jurídico? O que vocês acham? O silêncio perdura no recinto, ninguém se arriscando. Sim, sim, algumas pessoas disseram não. Flávia, fica atenta aqui então, hein? Porque ela está, a princípio, em erro. Como é que você vai analisar? Olha aí, ó, cuidado, Flávia, MFT Moura, vamos entender aí, Bia, né? Vamos entender... Gente, antes de você responder na sua cabeça, você tem que analisar os requisitos. Se eu dei os requisitos aqui, é porque eles devem ser analisados. Primeira coisa, esse erro de Maria é substancial, é essencial. Se ela soubesse o que estava fazendo, se ela soubesse que estava levando um relógio de aço, ela celebraria o negócio, gente? Celebraria ou não celebraria? Veja, se a questão disse para você que ela tem a intenção de comprar um relógio de ouro, ela não celebraria. Tá certo? Então, ela não compraria o relógio de aço. Então, esse erro é substancial, essencial. Tá ok? Agora, será que é cognoscível? É possível para o destinatário da vontade perceber que ele está em erro? Veja que é possibilidade. Possibilidade. Não é concretude. Uma loja especializada em joias. Não é uma loja de relógio. É uma loja especializada em joias. Tem a condição de perceber que o cliente pode se confundir ao ter um relógio de aço no meio de outros relógios de ouro? Hein, Brena? É. Lógico que é possível, gente, porque relógio de aço pintado de dourado não é joia. Ela foi comprar um relógio de ouro numa joalheria, porque ela queria uma joia. Se ela quisesse só um relógio, ela ia numa relogeria. Então, a loja de joias tem condição, sim, de perceber que pode gerar confusão. Então, esse erro é substancial e cognoscível. Mas, professor, você disse que ela é... Você disse, que ela é comerciante do ramo de joias.
ela deveria saber que o relógio não era de ouro. Então esse erro é indesculpável, inexcusável. Não interessa. Não interessa se é excusável ou inexcusável. Lembra o que eu disse? Lembra o que eu disse? Não é requisito do erro. Isso está no enunciado número 12 do CJF. Não importa se ela, cometeu um erro excusável ou inexcusável. Alguns alunos estão perguntando, mas professor, o dono da loja, o preposto, quem atendeu ela, deveria saber que ela quer comprar um relógio de ouro? Não. Mas deveria perceber que aquilo de vender um relógio de aço no meio de relógios de ouro podem confundir ou pode confundir o consumidor. Entendeu? É a possibilidade, a cognoscibilidade de conhecer, é a possibilidade de conhecer, a cognoscibilidade, a habilidade de conhecer o erro. Não precisa comprovar que a loja tinha certeza que ela está em erro. Entenderam? É a possibilidade. Tranquilo, gente? Olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a vontade declarada de Maria? Ela declarou uma vontade de comprar um relógio de ouro ou declarou uma vontade de comprar um relógio de aço? Qual foi a vontade de Maria? Se eu sou examinador, eu pergunto isso. Qual foi a vontade de Maria? Todo mundo está errando. Todo mundo está errando. A vontade dela, gente, foi comprar um relógio de aço. A vontade dela foi comprar um relógio de aço. Porque eu disse que ela foi à loja com a intenção de comprar um relógio de ouro. Mas chegando lá, ela acabou comprando um relógio de aço. O que ela declarou, o que ela manifestou é: eu quero esse aqui. Ela apontou para o relógio de aço, ela declarou a vontade. Lembra que eu disse que vontade é o que é externo? Ela declarou a vontade de comprar um relógio de aço quando a sua intenção era comprar um relógio de ouro. A vontade dela está viciada porque foi vítima de erro. Um erro que é substancial e cognoscível. Então ela pode anular o negócio jurídico? Pode. Pode. E qual é o prazo para anular o negócio jurídico, gente? Qual é o prazo para anular o negócio jurídico? 4 anos. 4 anos. A gente já estudou isso. Tranquilo? Bem tranquilo, hein, gente? Agora, olha o que caiu na prova da OAB, na última prova. O indivíduo, ele estava num brechó, e aí ele viu uma barraca de antiguidades vendendo um faqueiro. Uma barraca de antiguidades vendendo um faqueiro. E ele, com a intenção de comprar um faqueiro de prata, ele imaginava ser um faqueiro de prata, ele comprou. Depois de alguns meses, ele percebeu que o faqueiro começou a enferrujar e não era de prata, era de aço. Pergunto, esse indivíduo pode anular o negócio jurídico com base no erro? Aí o que você tem que analisar? Esse erro dele é substancial? Se ele soubesse que não era de prata e sim de aço, ele compraria? Não. Então o erro é substancial. Mas esse erro é cognoscível pela outra parte? O vendedor lá no brechó tinha a possibilidade de conhecer, de saber que ele estava em erro? Não, gente. Se você vai num brechó e compra um faqueiro, a única coisa que o dono do brechó pode imaginar é que você quer comprar aquele faqueiro. Ele não tem como imaginar que você quer comprar um faqueiro de prata, porque é um brechó de antiguidades, não de joias. Olha a diferença, esse erro não é cognoscível. Se você vai na H-Stern, por exemplo, qual é a sua intenção? O que a H-Stern pode pensar que você quer? Comprar uma joia.
Então, se ela está vendendo algo que não é joia, ela tem a possibilidade de saber que você está enganado. Agora, num brechó, você pode estar querendo comprar um faqueiro de aço, um faqueiro de latão. O fato de ser antiguidade não quer dizer que é de prata. É antigo. Entenderam? Por isso que o gabarito da questão é que não havia erro, porque não havia cognoscibilidade. Entenderam agora o porquê das coisas? Entenderam? Gente, não é difícil. Por isso que você precisa treinar. Né? Vamos treinar, né, bastante isso. Tranquilo? Natália aí na área. Olha só. O que eu queria então que vocês pensassem aqui comigo? Bom, está confuso, depois assiste de novo. Eu achei que a maioria aqui, né, conseguiu, né, entender. Beleza? Então vamos fazer o seguinte agora. Você entendeu o erro? Entendeu a lógica do erro? O que você precisa saber? Que o erro não se confunde com o dolo. Qual seria a diferença entre erro e dolo? Gente, dolo, né, é diferente de erro. Por quê? Se no erro você erra sozinho... Alguém botou o fundamento da questão aí? Naquele caso em que eu falei do faqueiro, não havia erro porque, apesar de substancial, o erro não é cognoscível. Quem vende o faqueiro não tem a possibilidade de saber que quem está comprando quer um faqueiro de prata. Porque nada, no caso concreto, indica essa cognoscibilidade. Entenderam? Agora, se no erro você erra sozinho, no dolo você erra com a ajuda de alguém. No dolo você erra porque alguém te enganou. Tá certo? Então o dolo é um artifício malicioso usado, né, pelo, né, destinatário da vontade ou até mesmo por terceiro para fazer com que você celebre um negócio jurídico que não é de sua vontade. No dolo, você é enganado. No erro, você erra sozinho. No dolo, você é enganado. Então, veja que no dolo você tem um comportamento malicioso. Seja pelo outro negociante, seja por terceiro. Mas aqui, a gente também deve analisar os requisitos. Para o dolo gerar a anulação do negócio jurídico, esse dolo também deve ser substancial, essencial. Veja, se a pessoa soubesse que estava sendo enganada, ela não celebraria o negócio. Então, para que o dolo seja a causa de anulação do negócio jurídico, esse dolo deve ser essencial, substancial também. E mais, aqui não precisa ser cognoscível, porque você tem alguém te enganando. Mas tem um segundo requisito. O dolo tem que gerar prejuízo. Não basta ter sido enganado, mas isso deve ter te prejudicado. Tá certo? Deve ter gerado algum prejuízo. Então você acabou comprando algo por um preço maior. Vamos dar um exemplo aqui. A Maria foi na loja de joias, não foi? E ela chega para o vendedor e diz: eu quero comprar um relógio de ouro. Aí o vendedor fala: nós temos esse maravilhoso relógio de ouro, quando na verdade ele mostra um relógio de aço pintado na cor dourada. Ele está enganando ela. E esse relógio de aço custa o mesmo valor que um relógio de ouro. Então veja, se ela soubesse o que estava fazendo, ela celebraria o negócio? Não, é um dolo substancial. E tem prejuízo? Tem, porque ele está pagando o valor de um relógio de ouro por um relógio de aço. Então no dolo, você tem esse requisito do prejuízo. Tranquilo? Agora, no dolo, se a Maria
mesmo sabendo da realidade, ela mesmo assim celebraria o negócio jurídico, esse dolo não é substancial, é um dolo acidental. É um dolo acidental. E o dolo acidental anula o negócio jurídico? O dolo acidental anula o negócio jurídico? Não. O dolo acidental não anula o negócio jurídico. Vamos comigo aqui no Código Civil? Olha só o que diz o artigo 146 do Código Civil. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, se a Maria celebrasse o negócio jurídico por outro modo, isso não anula o negócio jurídico, mas é um dolo acidental. Como é que funciona isso? Poderá, no máximo, gerar perdas e danos. Professor, não entendi. O dolo acidental não anula o negócio jurídico, mas se tiver prejuízo, gera perdas e danos? Sim. Quer ver o exemplo? Eu vou pegar o exemplo da Maria de novo, para vocês não esquecerem mais. Tá certo? Vamos lá. Imagina comigo o seguinte. A Maria, ela foi com uma amiga, a Joana, na loja de joias, comprar um relógio de ouro. Tá certo? E dessa vez ela escolheu certinho. Ela escolheu um relógio de ouro mesmo, que ela queria. E aí? E aí que ela já ia pagar o relógio à vista, R$1.000. R$1.000 à vista. Mas a Joana é aquela amiga da Maria metida a economista. Toda mulher tem uma amiga metida a economista, né? E a Joana fala assim, Maria, você vai pagar à vista? Por quê? Pergunta se tem desconto à vista. Aí o vendedor fala que não tem. Aí a amiga de Joana diz, então não vale a pena pagar à vista. Paga parcelado, porque assim você fica com capital de giro aí nos próximos meses. Aí a Maria vai e pergunta para o vendedor, tem como parcelar os R$1.000? E aí, gente, o vendedor, ele não pode parcelar. A loja só permite vender à vista. Mas ele, com medo de perder a sua comissão, ele diz para Maria, claro, sem problema nenhum, em até 10 vezes. E aí ele dá a máquina do cartão de crédito para Maria, dizendo que parcelou. Mas, na verdade, ele passou a quantia à vista. A Maria não confere, digita a senha e paga os R$1.000, achando que está pagando parcelado. Saindo da loja de joias, ela está num shopping e passa por uma loja de roupas. E ela vê um vestido que ela acha incrível, R$800 o vestido. Aí ela suspira e diz para a Joana, que pena, acabei de gastar R$1.000 no relógio. Se eu não tivesse gastado R$1.000, eu comprava esse vestido. Aí a Joana, deixa de ser boba, vai lá e compra, porque você não gastou R$1.000 no relógio, você vai pagar só R$100 na próxima fatura do cartão de crédito, você parcelou em 10 vezes, mais R$800, 900 é menos do que você ia gastar no relógio. Aproveita, compra, olha que amiga, né? Estimulando o consumo aí do país. Estão entendendo, gente? Aí a Maria vai lá e compra. Chega no mês seguinte, a fatura do cartão de crédito vem como? R$1.800. R$1.800. 1.000 do relógio mais 800 do vestido. A Maria não tem como pagar. Ela entra no cheque especial, começa a correr juros. O nome dela é negativado no SPC e no Serasa. Olha o prejuízo que isso gerou. Pergunto para vocês, ela foi enganada pelo vendedor? Foi. Ele maliciosamente enganou ela. Mas, olha aqui o problema. A Maria celebraria o negócio jurídico, embora por outro modo?
Se ela não pudesse parcelar, ela pagaria à vista? Sim, eu disse para vocês que ela ia pagar à vista, mas optou por parcelado. Então ela celebraria o negócio mesmo assim. Ela celebraria. Por outro modo. Então esse erro é substancial? Não. É um erro acidental. É um erro meramente... Um erro não, né? Um dolo meramente acidental. Mas que gerou prejuízo. Ela pode anular o negócio jurídico? Não. Mas ela pode pleitear perdas e danos. Ela pode pleitear perdas e danos alegando que aqui, gente, que ela teve que pagar os juros do cheque especial, teve seu nome negativado no SPC, sofreu dano moral, mas ela não vai anular o negócio jurídico, porque ela ia celebrar de qualquer forma. Tranquilo, gente? Beleza, hein? Belezinha. Olha só, aproveitando aqui que a gente falou do dolo, eu vou entrar no Periscope com o meu Periscope. E você, se não me segue, aproveita para me seguir, que eu faço lives como essa. Tem mais de 174 lives lá no Periscope, tá certo? Do meu Periscope. Então a gente está aqui pelo Amo Direito, ó, acabei de entrar aí, ó. Me sigam, tá certo? Vou compartilhar novamente. Então você pode me seguir, não só no Periscope, como lá no Instagram, professor_Aurélio Burré. E eu também tenho vídeos no meu canal do YouTube. Não deixem de me seguir no canal do YouTube. Se inscrevam no canal Aurélio Burré, tá certo? E ative as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular também, tá certo? Então, é uma grande possibilidade aí você ter conteúdo gratuito, tá certo? Professor_Aurélio Burré é o Instagram. E canal no YouTube, Aurélio Burré. Tranquilo? Bom, que bom, gente. Que bom, Paula. O pessoal tá gostando da aula. Bom, falamos do erro, do dolo. E a coação? E a coação, gente? A coação traz aqui uma questão mais séria, tá certo? A coação, ela envolve uma pressão psicológica exercida sobre o declarante. Então, se no erro você erra sozinho e celebra um negócio jurídico não é de sua vontade, se no dolo você erra enganado por alguém e celebra algo que não é de sua vontade, na coação você celebra o negócio jurídico porque você é forçado, você é coagido, você é ameaçado. Então você declara uma vontade que não corresponde com a sua intenção, porque você só celebrou aquele negócio jurídico porque você sofreu uma ameaça, né, que incutiu um fundado temor, né, de risco a si próprio, a alguém de sua família ou a seus bens. Então você sofreu uma ameaça, né, uma ameaça à sua vida, à sua integridade física, a seus familiares ou até mesmo seus bens. Então eu digo para você, olha, se você não vender a sua casa para mim, se você não celebrar esse contrato de compra e venda e não vender a sua casa, mesmo que por um valor justo, mas se você não vender a sua casa, eu te mato, ou eu mato a sua família inteira, ou eu taco fogo na sua casa. Entenderam? Uma ameaça à pessoa do negociante, à sua família ou a seus bens. Entenderam? Agora, o artigo 151, parágrafo único. Artigo 151, parágrafo único vai dizer: se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Então, o artigo 151, parágrafo único, permite que o juiz estenda o conceito de coação. Estenda o conceito de coação também para quando a ameaça é feita a pessoas que não fazem parte
da família do negociante. Então, por exemplo, é uma ameaça a um amigo, a uma namorada. Amigo, namorada não são parte da família, juridicamente falando, mas são pessoas que pode fazer com que o declarante acabe celebrando o negócio jurídico contra a sua vontade. Então, o juiz, no caso concreto, pode fazer essa extensão. Tranquilo? Beleza, gente? Pô, bem legal. Agora eu vou perguntar para vocês. Olha, o cara fala assim, ó, se você não celebrar esse negócio jurídico, eu vou matar o seu cachorro de estimação. E aí? Eu posso usar essa norma de extensão do artigo 151, que diz que o juiz deve considerar pessoas que não fazem parte da família para considerar coação? Posso ou não posso? Veja, cuidado. Eu não posso usar a norma do artigo 151, parágrafo único, para estender para animal de estimação. Mas é uma forma de coação? É, pelo caput do artigo 151. Cuidado, hein, gente? Olha só. Cachorro é bem, é coisa. Então, se eu estou ameaçando o seu cachorro de estimação, isso é uma coação. Pelo próprio caput, é uma ameaça ou à pessoa do declarante, à sua família ou aos seus bens. Então é coação sim, mas não pelo parágrafo único, pelo próprio caput. Tá certo? Bom, gente, até aí tudo bem, hein? Todo mundo está entendendo a coação, mas vocês não podem se esquecer que essa coação deve ser uma pressão psicológica que, né, gere um fundado temor. Então, se uma criança de 5 anos vira para o pai e fala: pai, se você não comprar esse pacote de balas, eu te mato. Veja, o pai não vai ficar atemorizado a ponto de celebrar um negócio jurídico. Ele pode ficar preocupado com o futuro psicopata daquela criança, mas não com medo de morrer. Entendeu? Então, nesse caso, você tem que ver se a ameaça realmente tem a capacidade de incutir medo no declarante. Estão entendendo isso? Agora, veja, o mero temor reverencial não é ameaça apta a gerar coação. Tá certo? O mero temor reverencial não é uma ameaça apta a gerar coação. Como assim? Olha o que diz o artigo, né, 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o temor reverencial. Então a pessoa fala: eu só me casei para não desagradar o padre, para não desagradar o meu pai. Isso é um temor meramente reverencial, não gera anulação do negócio jurídico. Assim como exercício regular de direito. Então, se você está me devendo 10 mil reais e eu falo: olha, se você não me pagar, eu vou inscrever o seu nome no SPC e no Serasa, isso é uma ameaça? Sim, aos seus bens, você vai ter o seu crédito restrito, mas é uma ameaça que decorre de um exercício regular de direito. Então, não configura coação. Muita atenção ao artigo 153. O Eric aí perguntou: e se o declarante sabe que é impossível aquela ameaça de ser concretizada? Se ele sabe que é impossível, ele não vai ter um fundado temor, então não será coação, tá certo? Tranquilo? Pois bem, entendido isso sobre coação, vamos entender a coação. A coação conta quando a pessoa tiver mais de 70 anos? Sim, a princípio sim. Não entendi muito bem a pergunta aí não. Olha só, agora, e a coação exercida por terceiro? Porque olha só, pode ser que o próprio negociante esteja coagindo o outro negociante, mas pode ser que um terceiro esteja coagindo um dos negociantes para celebrar um negócio jurídico com outra pessoa que não está
coagindo ninguém. Tá certo? Então, ó, a Claudinha Molinaro, que entrou aí na área, ó, professora lá do Portal F3. Siga a professora Cláudia aqui. Obrigado, Cláudia. Obrigado aí por comparecer, compartilhar a live. Gente, tá travando para todo mundo ou tá travando só para Flávia? Tá travando para todo mundo? Boa noite, Cláudia. Não, Flávia, infelizmente aí é a sua internet, tá certo? Então, às vezes entra, sai e entra de novo. Tá certo? Beleza? Obrigado, Cláudia. Obrigado por compartilhar. Bom, gente, então olha só. Eu vou falar aqui da coação exercida por terceiro. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que João, ele está sendo ameaçado por José, né, a vender a sua fazenda para o filho de José. Tá certo? Então, o José está ameaçando João, falando: João, se você não vender a sua fazenda para o meu filho, eu te mato. Isso é uma coação exercida por terceiro, porque o José não é parte do negócio jurídico. Quem vai ser parte do negócio jurídico, quem vai ser o comprador, é o filho de José. E como que a gente resolve esse problema? Veja, se o negociante beneficiado pela coação não tem qualquer conhecimento da coação exercida por terceiro, o negócio jurídico é válido. Então, se o filho de José não sabe que o seu pai está coagindo João a vender a fazenda, o negócio jurídico é válido. Mas o João que foi coagido pode pleitear perdas e danos do coator, que é o José. Tranquilo? Agora, se o negociante beneficiado, o filho, tinha ou devesse ter conhecimento da coação exercida pelo seu pai, aí o negócio jurídico será anulável e tanto o coator como o beneficiado vão responder solidariamente por perdas e danos. Isso é o que diz o artigo 154. Olha só, vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Aí o artigo 155 vai dizer: subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Tá certo? Então, veja, na coação, você tem essa questão interessante, que é a coação exercida por terceiro. Muitos acham injusto esse exemplo que eu dei. Mas, professor, se o filho do José não sabe que o pai José está coagindo João, o negócio vai ser válido? Vai! Porque o filho ali não ameaçou ninguém, não sabia que o João estava sendo ameaçado. Então o João vai ter que reclamar de José que ameaçou, mas não pode anular o negócio jurídico. Às vezes o aluno acha isso injusto, mas eu gosto de dar um outro exemplo. Vamos imaginar que eu faço festas de arromba aqui no meu apartamento. Toda sexta-feira, menos hoje, porque eu estou aqui nessa aula com vocês. Mas toda sexta-feira eu faço festas bombantes até 4 horas da manhã. E os vizinhos não aguentam mais, eles já estão, extremamente irritados. Mas o que acontece? Chega um dia que o meu vizinho aqui de porta não aguenta. Ele é um coronel reformado da aeronáutica, ele toca a campainha com uma arma na cintura. À mostra, eu estou vendo a arma. E ele diz o seguinte: olha, eu só vou te dar um conselho. Ou você vende o seu apartamento até o próximo mês, e no máximo um mês, ou você já sabe, hein, com a arma na cintura, e vai embora. Isso é uma ameaça relevante a tal ponto de incutir um fundado temor a mim? Sim, né, gente? Claro que sim.
Ele deu um conselho para vender o meu apartamento. Eu sigo o conselho dele, coloco o apartamento à venda. Vocês veem o anúncio e compram o meu apartamento. Vocês me ameaçaram? Não, quem me ameaçou foi o meu vizinho. Eu fui vítima de coação? Fui. Eu posso pleitear a anulação do negócio jurídico? Não, porque você não tinha conhecimento da coação. Então o negócio jurídico será preservado, mas eu posso pleitear perdas e danos do meu vizinho. Entenderam? Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui por trás. Porque você é terceiro de boa-fé. Então, inclusive é interessante aqui para dar um exemplo. Quando que eu vou contar o prazo para anular o negócio jurídico? A partir da data em que cessar a coação, não é mesmo? Então, esse é um belo exemplo. Enquanto o meu vizinho estiver vivo, eu vou ter medo de entrar com uma ação, até de perdas e danos, anulatória, né, se for o caso. Mas a partir da morte dele, por exemplo, eu posso já pleitear a anulação, por exemplo. Ou ele tem um problema de saúde, não me representa mais perigo. E aí, gente, é interessante você perceber o artigo 152, que diz o seguinte: no apreciar da coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde e o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias. Então você tem que analisar no caso concreto. Uma pessoa de idade debilitada pode se sentir mais ameaçada que uma pessoa jovem. Uma criança pode se sentir mais ameaçada. Então, são coisas que você tem que analisar no caso concreto. Tá certo? Beleza? Alguém está perguntando aí, olha, se a coação for física, uma coação física irresistível, não é caso de anulação, é caso de inexistência. Porque a coação física irresistível, você não tem manifestação de vontade viciada, não tem sequer vontade. Então aí você tem o quê? A inexistência do ato. Não é causa de anulação, e sim de inexistência. Tranquilo, gente? Beleza até aqui? Acho que está indo muito bem, hein? Vamos ver, hein? Então, a gente está indo bem. De repente a gente termina até antes da meia-noite aí, para vocês dormirem um pouquinho mais cedo. Já falamos do erro, do dolo, da coação. Vamos para o estado de perigo, para a lesão e para a fraude contra credores. Gente, como eu falei no início, o prazo conta sempre, em regra, da data da celebração do negócio, menos na coação. O prazo conta da data em que cessar a coação. Está lá no artigo 178, tá certo? Bom, além disso, vamos falar agora do estado de perigo e da lesão. Cai demais, você precisa saber essa diferença, tá certo? O estado de perigo está previsto no artigo 157 do Código Civil. 156 do Código Civil. E como é que funciona o estado de perigo? Considera-se estado de perigo, né, quando alguém, movido por uma premente necessidade de salvar a si próprio ou alguém de sua família, de grave dano, conhecido da outra parte, acaba celebrando um negócio jurídico que não é de sua vontade. O que eu falei está no artigo 156. Então, no estado de perigo, você está premido de uma necessidade. Esse é o primeiro requisito. Necessidade de salvar você mesmo ou alguém de sua família de um grave dano. Segundo requisito, essa necessidade de salvar alguém de sua família ou você mesmo é conhecida da outra parte. É o chamado dolo de aproveitamento. A outra parte sabe que você está passando uma necessidade e se aproveita dela. Então, o primeiro requisito do estado de perigo, necessidade de salvar a si próprio ou alguém de sua família. Segundo requisito, essa necessidade é conhecida da outra parte, há um dolo de aproveitamento. E, em razão disso, você celebra um negócio jurídico onerosamente excessivo.
Um negócio jurídico onerosamente excessivo, desproporcional. Terceiro requisito, onerosidade excessiva. E aí, como exemplo, nós podemos citar aquele pai que chega com o filho ensanguentado no hospital, necessitando de cirurgia. E os médicos, vendo aquela situação, falam para o pai: olha, a gente faz a cirurgia, mas a gente vai cobrar 200 mil reais. Uma cirurgia que no valor de mercado seria 40 mil reais. Os médicos estão cobrando 200 mil reais. Então veja, o pai, passando por uma necessidade de salvar alguém de sua família, assume uma prestação excessivamente onerosa. E os médicos, a outra parte, tinha conhecimento daquela situação de necessidade. Então você está diante de um estado de perigo. Tranquilo? Lembrando que o artigo 156, parágrafo único, também permite ao juiz estender essa regra a pessoas que não são da família do declarante. Se o indivíduo assume essa obrigação para salvar um amigo íntimo, um namorado, uma namorada, quem não é parte da família, o juiz pode entender que ali havia um motivo para celebrar um negócio jurídico que não era de sua vontade. Lembrando que esse exemplo que eu dei aí do estado de perigo tem repercussão até no direito penal. É um crime novo lá do Código Penal, artigo 135A. Você impor condições, exigências para o atendimento de emergência. Isso é um crime previsto também no Código Penal, artigo 135A. Mas aqui no direito civil é causa de anulação do negócio. Beleza, gente? Tranquilo? Estado de perigo? Facinho. Mas tem que diferenciar o estado de perigo da lesão. Você precisa diferenciar o estado de perigo da lesão. Porque é parecido, mas não é igual. Tá? Sempre anulação, todos os defeitos anulação, tá? Mas veja só, a lesão é diferente. Por quê? A lesão está prevista no artigo 157. Haverá lesão quando? A lesão vai ocorrer quando alguém... Ô, Mônica, cuidado com o que você está falando aí, eu vou explicar, mas não é bem isso que você está dizendo, não. Existe essa possibilidade que você está falando, mas não é a regra. Você tem que partir do pressuposto lógico. Você vai fazer uma prova de múltipla escolha, tá? Qual é o efeito do estado de perigo? Como qualquer defeito do negócio jurídico, é a anulação do negócio. Esse é o efeito principal. Não quer dizer que não possam ocorrer outras circunstâncias que a gente vai estudar, mas o efeito é a anulação. Tá certo? Cuidado, porque senão às vezes você fica com outra coisa na cabeça, sabe mais, de fato, mas erra, porque a questão não quer saber esse conhecimento. Então, vamos por partes aqui, tá? Então, calma, segura aí. Entendeu o estado de perigo? Vamos para a lesão. Na lesão, você tem alguém movido por uma premente necessidade. Que pode ser de salvar a si próprio ou até alguém de sua família. Ou movido por uma inexperiência. Então alguém está passando por uma situação de necessidade ou inexperiência. E em função dessa necessidade ou inexperiência, acaba assumindo uma prestação manifestamente desproporcional. Está lá no artigo 157. Então, quais são os requisitos aqui? Eu tenho, primeiro, uma situação de necessidade ou de inexperiência. Segundo requisito, a parte vai assumir uma prestação manifestamente desproporcional. É a mesma coisa que onerosidade excessiva. As prestações são desproporcionais. Aquilo que você está pagando não corresponde àquilo que você está recebendo, por exemplo. Qual é a diferença fundamental da lesão para o estado de perigo? Primeira diferença,
a lesão ela pode se dar por inexperiência e não necessariamente por necessidade. E segunda diferença, a lesão não exige o chamado dolo de aproveitamento que eu falei com vocês. No estado de perigo, a outra parte se aproveita da situação de necessidade. Aqui não precisa, ter o dolo de aproveitamento. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que João, ele tem o seu filho necessitando. João tem um filho necessitando de tratamento no exterior. Então, o João passa uma necessidade de salvar o seu filho. Para tanto, ele pega um apartamento que ele tem, que custa 2 milhões de reais no valor de mercado, e anuncia esse apartamento por 400 mil reais. O apartamento custa 2 milhões e, na verdade, ele vende esse apartamento por 400 mil. Tá certo? Bom, olha só, gente, vocês estão fazendo algumas perguntas, eu não consigo acompanhar todas elas. Se ficar alguma dúvida aqui, manda um direct no Instagram, um inbox no Facebook, tá? Mas vamos acompanhar aqui o exemplo. Depois, as outras perguntas, deixa para o final ou lá no direct. Olha só. Ele estava passando por uma necessidade premente de salvar alguém de sua família, o seu filho. Tá certo? Passando por uma necessidade de salvar o seu filho. E aí, ele acabou o quê? Assumindo uma prestação excessivamente onerosa, manifestamente proporcional. Ele vendeu, porque ele quis mesmo, mas vendeu um apartamento de 2 milhões por 400 mil. E aí você foi e comprou esse apartamento. Pergunto para você, é possível anular esse negócio jurídico? O João depois pode anular esse negócio jurídico? Pedir de volta o apartamento que ele vendeu para você, obviamente devolvendo o dinheiro que você pagou? Veja, gente, meu Facebook é Aurélio Burré, Aurélio Bouretti, meu sobrenome, Instagram, professor_Aurélio Burré. Veja, é possível sim, Adelmo, Pérola, por quê? Porque você preencheu todos os requisitos, gente. Para que você estuda tanto requisito no direito? Para quando eles aparecerem na sua frente, você aplicar o instituto. Tá certo? Então, olha só. Se a gente falou que os requisitos da lesão são necessidade e assunção de uma prestação manifestamente desproporcional, não sendo necessário analisar o dolo de aproveitamento, veja, você se aproveitou da situação? Não, você nem sabia que João tinha um filho doente, mas João celebrou um negócio manifestamente desproporcional porque passava uma necessidade. Ah, professor, mas eu comprei de boa fé, não interessa. A lei não exige a comprovação da má fé, não exige o dolo de aproveitamento. Você celebrou um negócio manifestamente proporcional. O valor de mercado era 2 milhões e você comprou por 400 mil. O João não precisa nem provar que você sabia disso. Basta ele provar a sua lesão. Porque o direito, gente, não contempla mais o negócio da China. Não é possível mais o negócio da China. É óbvio que é desproporcional demais esse caso. Então, João pode pleitear a anulação do negócio jurídico? Pode. Qual o prazo? 4 anos, a partir da data do negócio. Que segurança jurídica, Júnior? Não tem segurança jurídica aqui a princípio. A segurança jurídica é um prazo de 4 anos. Durante 4 anos eu posso pleitear a anulação. Mas você comprou um negócio, comprou uma coisa, num negócio manifestamente desproporcional. O direito não contempla isso. E aí o João pode anular? Pode. Mas professor, eu já estou morando lá, tem 3 anos que eu já estou morando no imóvel. Não é justo comigo? Tudo bem. Se você acha que não é justo, então faz o seguinte. Quanto que custa o imóvel? 2 milhões? Sim. Você pagou 400 mil? Foi. Você quer continuar morando nele? Então paga a diferença.
oferece um suplemento do valor. É o que diz o artigo 157, parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio jurídico se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então você pode oferecer um suplemento até igualar o valor. Entenderam? Aí o negócio jurídico não será anulável, que a Mônica estava dizendo. Nesse caso, você vai ter a revisão do negócio jurídico. O negócio será preservado, mas porque foi oferecido o suplemento. Artigo 157, parágrafo 2º. E você pode aplicar esse artigo 157, parágrafo 2º, por analogia nas questões de estado de perigo. Então, naquele caso dos médicos que fizeram a cirurgia, o pai vai pleitear a anulação do negócio jurídico. Mas os médicos podem oferecer uma redução do proveito. Falar, olha, a gente fez a cirurgia. Então, ao invés de anular, a gente devolve o valor que a gente cobrou em excesso. É possível aplicar esse artigo 157, parágrafo 2º, também no estado de perigo. Entenderam a diferença da lesão aqui nesse caso? Não se exige o dolo de aproveitamento. Não, ô Thaís, se vendeu pelo valor de mercado, não tem como se arrepender. Se você já celebrou o negócio jurídico, já está consumado. Tá bom, Thaís? Olha, gente, direito não é difícil. Você tem que pensar nas suas próprias dúvidas. Pensa só, Thaís. Se você vendeu o seu apartamento pelo valor de mercado, tudo certinho. Depois você se arrependeu, você pode fazer alguma coisa? Não. Imagina, você foi lá na loja, na Saraiva, comprou esse código aqui. Aí a Saraiva se arrepende que vendeu para você, ela pode pedir de volta? Não. É a lógica. Né? Você sabe disso, mas a gente fica pensando tanto direito que às vezes a gente surge umas dúvidas. Se a gente parar para pensar um pouquinho na realidade, a gente vê a resposta. Tranquilo? Bom, até aí tudo bem, né, gente? Eu acho que tá bem tranquilo por enquanto. O que a gente precisa analisar? Não, mas olha só, se ele está em estado de... Para começar, que não é estado de necessidade, é estado de perigo, tá bom? Não é estado de necessidade, é estado de perigo. Então, inclusive, a questão da prova da OAB é dizer, fulano está em estado de necessidade. Está errado. Estado de necessidade é matéria de direito penal e responsabilidade civil. É estado de perigo. Se ele está em estado de perigo, é porque houve uma desproporção nas prestações. Entendeu? Beleza, Thaís? Bom, todo mundo entendeu isso? Mas eu quero dar um exemplo de lesão em que não há uma necessidade premente aqui. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar no menino do Acre. Né? Tem alguém do Acre aí assistindo? Não o menino que desapareceu e voltou. Não é esse. Vamos pegar um exemplo. Vamos pensar um garoto que mora no interior do Acre. Ele não mora nem em Rio Branco. Ele mora no interior do Acre. Nunca saiu da sua cidade natal. Mas ele faz a prova do Enem e passa para o vestibular aqui no Rio de Janeiro. Na UFRJ, vai estudar Direito na Faculdade Nacional de Direito, na FND. Imagina como esse garoto é inexperiente numa cidade grande. E ele vem no Rio de Janeiro e precisa alugar um apartamento para morar. E, na verdade, ele aluga um quartinho. Um quartinho dentro de um apartamento de uma dona de casa no subúrbio do Rio de Janeiro. E ele vai pagar R$2.000 de aluguel por esse quartinho. Tá certo? Aí um dia, ele jogando truco na faculdade, obviamente no horário da aula, né? Porque ninguém joga truco no intervalo, matando aula, conversando ali com os amigos, ele acaba sabendo que ele está pagando muito caro. Os amigos ficam horrorizados. Como assim R$2.000 por um quartinho no subúrbio? Com R$2.000 você aluga um apartamento
né, no centro, na Zona Sul. Não faz sentido isso. Porque ele era inexperiente. Ele achava... Não, triplex no Rio de Janeiro ninguém aluga com R$2.000, tá? Só se for o triplex do Lula lá, mas né, você tem que ter um amigo igual do Lula. Né? Não, aqui no Rio de Janeiro triplex é caro o aluguel. Mas, né, imagina o seguinte... Ele era inexperiente. Ele achava que no Rio de Janeiro era tudo caro. Ah, deve ser R$2.000 mesmo, cidade grande, é esse o preço. Então ele, por inexperiência, celebrou um negócio jurídico cujas prestações são manifestamente desproporcionais. Ele pode pedir a anulação desse negócio jurídico, claro. E é óbvio que o locador pode oferecer a redução do proveito. Falar, olha, em vez de anular, eu vou devolver só o excesso. Deveria estar cobrando R$200 de aluguel e não 2.000. Então eu devolvo os 1.800 que eu cobrei a mais. Tá certo? É essa a ideia da lesão, que primeiro vai gerar a anulação. Mas se a parte quiser, pode revisar o negócio jurídico com base no artigo 157, parágrafo 2º. Tranquilo, gente? Muitos exemplos aqui para ficarem na cabeça de vocês. Para finalizar, vamos falar da fraude contra credores. Vamos falar da fraude contra credores. Bom, quando eu falo em fraude contra credores, eu estou diante de um defeito do negócio jurídico, mas um defeito diferente, porque é um vício social. Aqui, o declarante manifesta uma vontade que corresponde à sua intenção. O problema é que essa intenção é de prejudicar terceiros. Ó, João, essa aula vale para o próximo exame, para qualquer prova que você for fazer na sua vida de direito civil, sempre cai defeitos no negócio jurídico, tá? Então aqui a pessoa manifesta uma vontade, né, que corresponde com a intenção, mas a intenção já é de prejudicar os credores. Então, veja, o que responde pelas dívidas? É o patrimônio do devedor. Então, imagina que eu estou devendo Deus e o mundo. Eu sei que se eu não pagar os meus credores, eles poderão entrar com uma ação de cobrança, e nessa ação de cobrança, eles podem vir a penhorar os meus bens depois que essa ação tiver sido julgada procedente. Então eu vou perder os meus bens para os meus credores. Sabendo disso, o que eu faço? Começo a alienar, desfazer, dilapidar o meu patrimônio. Eu começo a vender os imóveis, doar para alguns parentes, para esvaziar o meu patrimônio. Esse esvaziamento do patrimônio vai me tornar insolvente, sem condições de pagar os meus credores. Então você está diante de negócios fraudulentos, fraude contra credores. E essa fraude contra credores pode se dar tanto em negócio gratuito, como negócio oneroso. E aí você tem uma distinção importante. Se eu começo a doar bens para parentes, por exemplo, ou amigos até, eu estou doando, mas eu estou me tornando insolvente, isso já é uma fraude. Não precisa que o meu credor comprove que eu combinei com o donatário. Olha, eu estou doando para você, mas depois você devolve para mim. Não precisa provar isso. Porque os negócios gratuitos que reduzem o devedor à condição de insolvente já são considerados fraudulentos por presunção da lei. Está lá no artigo 158 do Código Civil. E o que pode fazer o credor diante disso? O credor ele vai pedir a desconstituição do negócio jurídico para que esse bem retorne ao meu patrimônio. E como é que ele vai pedir a desconstituição do negócio jurídico? Como que ele vai pleitear a anulação desse negócio jurídico? Ele vai ingressar com a chamada ação pauliana.
em que ele tem um prazo de 4 anos a partir da data da celebração desse negócio para pleitear a anulação através de uma ação pauliana. Todo mundo está conseguindo visualizar o que é uma fraude contra credores? Mas essa fraude contra credores também pode se dar em negócios onerosos. Então eu posso estar não doando, mas vendendo bens. Mas nesse caso, no caso de negócios onerosos, é necessário que o credor comprove o seu prejuízo, ou seja, que eu comecei a vender um monte de bens e me tornei insolvente. Mas aí o credor precisa comprovar também, né, a ciência fraudes. Precisa comprovar que quem está comprando o meu patrimônio, quem está comprando os meus bens, tem a condição de saber, sabe ou deveria saber que eu estou me reduzindo à insolvência. Não é mais necessário comprovar o consilium fraudes, o conluio fraudulento. Não precisa comprovar que quem está comprando combinou comigo de fraudar o credor. Basta comprovar que quem está comprando bem tinha a possibilidade de saber que eu vou ficar insolvente e que eu tenho créditos a pagar. Tranquilo? É isso que vai ser exigido de vocês. E o credor, diante disso, vai ter que entrar com uma ação pauliana para anular o negócio jurídico. Essa ação pauliana é intentada em face dos dois negociantes. Se eu doei bens, é doador e donatário que terão que estar no polo passivo. Se eu vendi, vendedor e comprador. É um litisconsórcio necessário aqui. Para desconstituir o negócio jurídico, no polo passivo, você tem que ter ambas as partes do negócio lá. Tranquilo, gente? Né? Isso aqui são configurações básicas que já permitem a gente a responder uma série de questões. Então, para finalizar, vamos pegar aqui 2 questões da OAB, eu vou jogar na tela e a gente responde juntos, tá certo? Eu entrei aqui no site Questões do Concurso, joguei Direito Civil, OAB, defeitos do negócio jurídico. Apareceram 17 questões nesse site. Então, você pode, como forma de estudo, amanhã de manhã, pegar as questões só de defeitos do negócio jurídico e treinar, como uma revisão da nossa aula. Façam isso com todas as aulas que vocês assistirem aqui, tá certo? Então eu vou inverter a tela para trabalhar aqui 2 questões com vocês, tá certo? Vamos lá, girando aqui. Olha só. Vamos ler juntos. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Agora só peço para que vocês segurem os comentários, tá? Vamos ler juntos. Durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido de um mal súbito que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu o avião para o aeroporto, mais próximo, mas a aterrissagem não ocorreria a tempo de salvar Eliseu. Um passageiro ofereceu seus conhecimentos médicos para atender o Eliseu. E aí o que aconteceu? Mas demandou pagamento bastante superior ao valor de mercado, sobre a alegação de que se encontrava de férias. Os termos do passageiro foram prontamente aceitos por Eliseu, recuperado do mal que o atingiu, para evitar a cobrança dos valores avançados. Eliseu pode pretender a anulação do acordo firmado com o outro passageiro, alegando que, veja, aqui no caso, ele se enganou? Ele celebrou um negócio jurídico em erro? Não, né, gente? Ele foi enganado por alguém? Também não. Ele foi ameaçado a celebrar esse negócio jurídico? Também não. Então ele foi vítima de estado de perigo. Ridícula essa questão, hein? Muito fácil. Por quê? Ele, movido por uma premente necessidade, assumiu uma prestação excessivamente onerosa, que era conhecida da outra parte. Gente, segura um pouquinho os comentários aí, respondam para vocês mesmos, mas não precisa botar aqui na tela não, porque eu já sei a resposta, tá? Então, é estado de perigo, senão fica tapando aqui a tela, tá bom?
Segura um pouquinho aí nas respostas. Vamos pegar mais uma questão. Vamos lá. Olha aqui, ó. Bernardo, nascido e criado no interior da Bahia, decide mudar-se para o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um local para morar. José, percebendo o desconhecimento de Bernardo sobre o valor dos aluguéis do Rio de Janeiro, lhe oferece um quarto por R$ 500, pagando com dificuldade o aluguel do quarto. Ao conversar com vizinhos, Bernardo descobre que ninguém paga mais de R$ 200. Sobre o caso narrado, no Código Civil, assinale a alternativa correta, com base no Código Civil. O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão, se José não concordar com a redução do proveito ou oferta de suplemento suficiente. Está certo isso, gente? Está certo. Porque a letra B está errada. O negócio jurídico será nulo? Não. É anulável. O negócio jurídico poderá ser anulado por coação? Ninguém foi ameaçado. O negócio jurídico poderá ser anulado por erro? Não, não houve erro. Houve a celebração de um negócio jurídico em razão de uma inexperiência que fez ele assumir uma obrigação excessivamente onerosa. Então pode ser anulado se José não concordar com a redução do proveito. Entenderam, gente? Exatamente o mesmo caso que eu dei. Ah, professor, mas você já sabia desse caso. Eu dou essa aula de defesa de negócio jurídico desde 2009. Eu dou o mesmo exemplo do menino do Acre, antes desse menino do Acre desaparecer também. Então veja que as questões se repetem, são os mesmos exemplos, gente. É bem tranquilo, tá certo? Treinem questões, Peguem outras questões para treinar. Vocês veem tudo, na nossa aula, exatamente o que a gente trabalhou aqui. Deixa eu virar aqui novamente. Opa, voltamos. Não é questão de ser evidente, não, é porque é um exemplo doutrinário, gente. A doutrina tradicional, Caio Mário já dava esse exemplo. Então, o examinador não tem muita imaginação, a verdade é essa, tá certo? Não, o menino do Acre, tudo bem, Eu já fui evidente, que ele iria desaparecer, isso mesmo. Esse site é o Questões de Concurso, tá certo? O site Questões de Concurso é um site pago aí, mas é um bom site com questões também. Beleza, gente? Gostaram da aula? Olha, se você gostou da aula, quiser saber mais sobre outros cursos que eu ofereço, outras aulas, siga o meu Periscope. Vou colocar as minhas redes sociais aqui na tela, Saber mais sobre cursos, planejamentos de estudos. Olha aí, ó. Vamos só segurar as mensagens para vocês poderem enxergar e darem um print, tá? Segura um pouquinho a mensagem aí. Olha só, Instagram, professor_Aurélio Bourret. E tem que segurar um pouquinho a mensagem, senão não vai dar para enxergar. Periscope, você bota lá, @Bourret. Facebook, Aurélio Bourret. YouTube, Aurélio Bourret. Não deixa de se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações. Agora, o pessoal parou de comentar, pode dar print aí, dá print. Se você gostou da live, vai assistir na repetição aí, dá um print da live, bota lá no Instagram, me marca, vamos aí dinamizar a divulgação dessas aulas do portal que estão sensacionais, hein, gente? Vale muito a pena aí, 20 aulas gratuitas. Vocês viram que a gente fez uma blitz aqui, E vamos, lá no site do portal, conhecer o curso que a gente tem, as turmas da OAB de primeira fase. Lembrando que nesse dia 16 de setembro começa aí 10 sábados, aulão presencial e online. Então, se você não está inscrito ainda nas turmas do portal, é uma grande possibilidade. Se ficou alguma dúvida, meus contatos estão aí para vocês. Estamos abertos a qualquer possibilidade de comunicação. Para você que vai fazer OAB, estamos juntos. Se você vai fazer concurso público, também
pode me acompanhar. Eu sou professor da Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro também, então preparo os alunos para magistratura, Ministério Público, Defensoria, inclusive com planejamento de estudos. Fiquem à vontade para pedir informações de cursos voltados para concurso também, porque muita gente que está assistindo essa live às vezes já fez OAB, mas está querendo se atualizar. Então, se você está estudando para concurso, pode contar comigo também, lá no Portal F3, né? E aqui nas redes sociais. Beleza, gente? Agradecendo aí a participação da Tânia, da Área, né? Da Mônica, da Natália, que foi, Natália, né? Que foi minha aluna lá na FND. Tranquilo, gente? Olha, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E a gente vai se encontrar em breve. Semana que vem eu volto com tudo no meu Periscope, não aqui no Amo Direito. O Amo Direito continua com os outros professores do portal, mas eu continuo trabalhando questões, dando dicas para vocês. Tá certo, gente? Olha, foi um prazer estar com vocês nessa sexta-feira. Já são quase meia-noite, 15 para meia-noite, né? Não vou prender vocês até a meia-noite. O recado tá dado, tá certo? Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau!